Sim. Bom, olá, olá. É uma grande alegria que nós estamos reunidos na casa de Deus para celebrar e, acima de tudo, poder receber dele seus maiores dons, perdão, vida, salvação. Então, antes de tudo, nós começamos cantando Um Só Rebanho. Nós cantamos. Quer cantar? Quer? Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. Em teu amor unidos aqui, no mesmo Espírito vamos a ti. No mesmo Espírito vamos a ti. Um só rebanho, um só pastor, fruto, ó Senhor, deste seu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz, ser tu louvado, bendito Jesus. Ser tu louvado, bendito Jesus. Um só rebanho, um só pastor. Ó Cristo, és digno do nosso louvor. Tu és o imã que nos atrai, e só por ti adoramos o Pai. E só por ti adoramos o Pai. Um só rebanho, um só pastor, nós esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Amém. É uma grande alegria poder comemorar o dia de Pentecostes. E aí eu quero fazer aquela pergunta, se vocês se lembram, o que quer dizer essa data? Pentecostes, o nome já sugere alguma coisa, né? Pentecostes. A gente olha para Kelly olha de volta para vocês. Pentecostes tem a ver com o número 50, né? São 50 dias contados a partir de alguma coisa. 50 dias depois da Páscoa, né? No Antigo Testamento, essa festa já era comemorada, ela tinha um significado especial de ser uma festa que comemora o tempo da colheita. Porém, no Novo Testamento, essa festa ganhou um significado diferente, porque algo muito importante acontece 50 dias depois da Páscoa. O que acontece 50 dias depois da Páscoa? Vou olhar para o pessoal lá do fundo. Alguém de preto, por favor, responda. Vai lá, diz. O Espírito desce, né? A vinda do Espírito Santo.
E com isso, nós estamos celebrando um ciclo, né? Quando nós fazemos esse estudo baseado no caminho da vida de Jesus, né? Pentecostes fecha essa fase onde nós estamos falando sobre o ministério terreno de Jesus. A partir daqui para frente, nós vamos falar sobre o desenvolvimento da igreja, porque a igreja começa quando o Espírito Santo vem para estar conosco. Por isso é uma data festiva, uma data feliz, uma data onde nós nos lembramos o que significa essa presença do Espírito Santo. Por isso eu convido todos nós, nos colocamos de pé, nós vamos dar início invocando o nome do nosso Deus, dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Podem ficar à vontade, podem sentar. Diante do mundo, tudo é medido por nosso desempenho, né? A gente precisa se sair bem em tudo para poder merecer as coisas. Você não consegue o emprego se você não mostrar que você é o melhor dos candidatos. Você não consegue manter aquele emprego se não consegue mostrar que o seu desempenho é tão bom quanto o do pessoal, né? Tudo é medido por desempenho. E aí, quando nós vamos falar sobre a nossa vida com Deus, de repente o padrão muda. Porque se a gente quer se apresentar diante de Deus pelo nosso desempenho e falar assim, Deus olha para mim porque eu fiz isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou uma pessoa muito boa, porque eu tenho vivido uma vida muito pura, Deus conhece a gente e Ele sabe que isso não é a verdade. Por outro lado, diante de Deus, o convite é bem o oposto disso. Ele nos convida a sermos sinceros dentro do nosso coração, porque a misericórdia que Ele tem para nós é dada porque nós não somos tão bons quanto nós gostaríamos, mas porque Ele é bom em nosso lugar. Por isso, eu convido vocês a fazermos uma confissão dos nossos pecados. Assim como estamos mesmos, nós dizemos assim, o nosso socorro está no nome do Senhor. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Nós oramos assim, bom Deus, eu sei que diante de Ti, eu não tenho mérito nenhum que seja considerado tão bom, tão digno, ao ponto de merecer o Teu favor, ao ponto de merecer a Tua misericórdia, ao ponto de merecer os Seus dons. Por isso, tudo que eu tenho diante de Ti são mãos vazias que precisam receber do Senhor todas essas coisas, porque os meus méritos não compram esse favor. Por isso, nós nos refugiamos nos méritos de Jesus Cristo, que por Ele, pelo amor dEle, pela Sua paixão, morte, ressurreição e ascensão, que Ele é o nosso sacerdote e por causa dos méritos dEle, nós recorremos ao Seu perdão, nós recorremos à Sua misericórdia, nós recorremos aos Seus dons. Por isso, Senhor, derrama sobre nós, antes de tudo, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão, para que possamos estar de pé e com dignidade na Tua presença. Por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Diante de Deus eu pergunto se essa oração também é a confissão individual que cada um de vocês faz, e se for, confirme dizendo sim. Então, diante dessa confissão, meu dever e minha alegria é anunciar que o reino de Deus está aberto a cada um de vocês e que todos os seus pecados são perdoados em Cristo pela graça dele. E anuncio isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar então para esse Deus que de fato está presente aqui. Deus está aqui.
Deus está aqui, aleluia, tão certo como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. Nós fazemos essa primeira reflexão do dia no Salmo número 25, os versos 1 a 15. E eu quero ler essa passagem. Vocês podem acompanhar nas suas Bíblias, Salmo 25, dos versos 1 ao 15. Assim diz a palavra de Deus: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivo procedem traiçoeiramente. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade. Bom e reto ao Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua herança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele tirará os meus pés do laço. Convido todos, nós nos colocamos de pé, louvamos a Deus por essa palavra, recitando essas palavras: glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo o sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor seja convosco. Assim como estamos, nós oramos. Bom Deus, pela tua palavra, sabemos que o Senhor guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o teu caminho. Por isso, por tua misericórdia, fala ao nosso coração e nos ensina da tua palavra a vivermos de acordo com a tua vontade e alcançarmos a tua graça. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
Pode ficar à vontade, pode sentar, mas eu convido todos a abrirem para fazermos uma leitura conjunta no livro de Joel. Joel 2, e saiu da formatação ali. 2 de 28 a 32. Já temos o spoiler da página. O finalzinho do livro, aliás, do capítulo, né? Finalzinho do capítulo. Do capítulo é o final. Nós vamos ler todos em conjunto essa profecia que já fala sobre o que vai ser o dia de Pentecostes. Mas por enquanto ainda é uma profecia. E nós fazemos juntos essa leitura, todos acharam? Todos acharam? Nós lemos em conjunto, portanto, e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra: sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Até aqui a leitura. Passa lá para a gente, enquanto vocês localizam a leitura de Atos. Todos esses sinais apontam para aquela promessa. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a gente vai ver como que isso se concretiza. Atos capítulo 2. Uma leitura um pouco maior, mas nós fazemos em conjunto também. Nós lemos: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio o som como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia,
Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então Pedro se levantou, junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que vou dizer. Esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Até aqui a leitura, graças a Deus por isso. Passa lá. Bom, o Santo Evangelho está escrito em João, capítulo 7, os versos 37 a 39. Nós louvamos a Deus dizendo: glórias a ti, Senhor. Nós abrimos nossas Bíblias lá. O que Jesus tem a dizer sobre a vinda do Espírito Santo? Nós vamos fazer em conjunto também essa leitura. A partir do 37 nós lemos, só um minutinho. A partir do 37 nós lemos em conjunto: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Esse é o Evangelho do Senhor e nós louvamos dizendo: glórias a ti, ó Cristo. Amém. Tendo recebido a palavra de Deus, tendo e crendo que o Espírito Santo fala conosco pela palavra e com a palavra, então em resposta a isso, eu posso falar aquilo que eu creio. E nós usamos essas palavras: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno,
no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Amém. Podem ficar à vontade, podem sentar. Nós cantamos Dai-nos a Tua Palavra. Dá-nos a Tua Palavra para podermos falar aos que estão afastados da verdade, fazer a Ti voltar. Palavra pura, libertadora, que aos homens traz salvação, levando amparo aos que sofrem no mundo, dando-lhes vida e perdão. Dai-nos o Teu pensamento para sabermos amar ao nosso irmão afastado, isolado, ao próximo ajudar, o abandonado, necessitado, ao Teu caminho levar e lhe falar que Teu Filho enviaste ao mundo inteiro salvar, mundo inteiro salvar. Quero refletir com vocês sobre isso que nós estávamos lendo nessas passagens, especialmente a leitura de Atos hoje. Em Atos capítulo 2, a gente vê alguns elementos bem significativos, né? Tem vento, tem fogo, tem línguas acontecendo, espanto, admiração. O texto diz que todos ficavam maravilhados e se perguntavam o que quer dizer isso. E algumas outras pessoas estavam zombando, dizendo que os discípulos estavam embriagados. Essa reação continua sendo algo muito atual para a gente. Das coisas de Deus, o ser humano ele continua se prendendo na coisa errada. E é muito fácil a gente se prender nesses fenômenos maravilhosos, né? E ficar falando, olha isso, teve fogo, teve vento, teve sinais, e ficar falando só disso, do impacto que isso teve, de como que isso impressiona as pessoas. A gente gosta disso, de sinais, de evidências, de emoções fortes, de manifestações. A gente quer muito que Deus prove que Ele está presente, fazendo alguma coisa que nos impressiona, que nos arrepia, que nos dê um abalo, que nos dê uma sensação diferente. Mas Pentecostes não é o ato de transformar a igreja num palco, né? O Espírito Santo, ele não desceu com a finalidade de fazer isso tudo virar um espetáculo. O Espírito Santo não desceu para chamar atenção para si mesmo, mas ele vem por outro motivo.
O sinal estava ali, sim, mas não é um sinal que termina em si mesmo, não é só o fogo pelo fogo, né? Não é só o falar em línguas pelo falar em línguas. O resultado de Pentecostes não é as pessoas saindo dali falando, olha que experiência emocionante. O resultado não foi esse. O resultado é que cada um ouviu na sua própria língua as grandezas de Deus. É isso que diz lá Atos 2:11. O que saiu marcando as pessoas daquela época, daquela mensagem, com toda aquela experiência, não foi os sinais, mas o que esses sinais apontaram? Saíram falando das grandezas de Deus. O Espírito Santo não fez a igreja virar um palco, mas ele transformou a igreja numa testemunha. Sem o Espírito Santo, a gente não tem como testemunhar. Esse que é o ponto. O problema não é só o fato da gente gostar das coisas que são um espetáculo. O problema, na verdade, é que o nosso coração tem uma tendência muito grande a querer achar a presença de Deus longe da onde ele disse que está. Aí é um problema sério. Porque o nosso coração quer buscar a presença de Deus, mas separado da palavra dele. Nós queremos que Deus nos toque, claro, mas a gente não gosta que ele nos corrija com a doutrina. Nós queremos o Espírito Santo descendo e nos emocionando, e isso é legal, claro, mas não queremos que ele nos prenda na palavra dele. E aí a gente tem um problema. A gente quer uma fé viva na nossa vida, mas sem o incômodo de ser confrontado, às vezes, com as nossas práticas de vida. Esse é o problema. Por isso que Atos capítulo 2 é tão significativo desse jeito. Quando a multidão pergunta o que aquilo significa, Pedro não respondeu baseado numa impressão pessoal dele, o que ele achava daquilo. Ele não diz, eu senti que Deus está fazendo uma coisa nova. Como ele interpretou o que estava acontecendo ali? Ele direciona as pessoas de volta para a Escritura. E ele diz, o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E ele fala para as pessoas voltarem lá no que já estava dito, no que já estava escrito. Onde o Espírito Santo, ele realmente age. Não que as emoções sejam um problema, mas nunca é só isso. Onde o Espírito Santo age, a palavra de Deus é uma palavra aberta. Aonde ele está agindo, Cristo tem que ser anunciado. Aonde o Espírito Santo de fato age, a igreja jamais vai abrir mão da palavra. Muito pelo contrário, é uma igreja que vive cativa à palavra de Deus. Porque é isso que o Espírito Santo está fazendo. O problema é quando a gente resiste a isso. E a gente começa a preferir um tipo de espiritualidade que, ao invés de confrontar um pouco a gente, só confirme o que a gente quer. Aí é um problema, porque a gente não quer que essa palavra nos converta, que essa palavra nos mude, né? Aí, na verdade, Deus não é Deus, né? É a gente que está se fazendo de Deus nessa hora. Preferir uma sensação de proximidade com Deus é uma coisa, mas não querer o Deus que se aproxima e que de fato fala o que ele quer falar, te chamando, revelando, julgando, salvando também, aí a gente começa a ter um problema mais sério. Por isso, a busca do Espírito Santo, às vezes, pode se tornar uma fuga da própria Escritura. E aí a gente tem algo ali. Quando isso acontece, a verdade é que a gente não está buscando o Espírito Santo que existe nessa narração, que existe na Bíblia. A gente está querendo uma presença espiritual, mas se não é o Espírito Santo que fala pela palavra, o Espírito Santo que a gente está buscando é outra coisa. Buscando uma experiência religiosa é bem possível, né? Mas uma experiência religiosa que no centro está o nosso coração e não o coração de Deus. Aí é perigo. Sem palavra de Deus, o ser humano nunca vai encontrar salvação, que é a coisa mais importante para o nosso estado. A gente se dispersa. Lembra de Babel? O que acontece na experiência de Babel quando
as pessoas tentam fazer as coisas por conta própria, né? É o oposto de Pentecostes, né? Todo mundo falava uma língua, Deus divide e o povo se espalha. Quando a gente tenta fazer coisas por conta própria, a gente não consegue chegar ao céu. A gente, na verdade, só se dispersa. A gente fica fechado, cada um na sua própria vontade de fazer as coisas e na sua própria interpretação de mundo. Até um certo ponto isso pode funcionar, mas olha o exemplo de Babel, né? Babel continua ali muito presente, mostrando algo que é uma sombra do nosso desejo o tempo todo, né? De querer fazer as coisas do nosso jeito, tentar construir sentido nesse mundo sem que Deus dê o sentido no mundo. E no fim a gente só termina em confusão, que é o que Babel fez, né? Aconteceu ali. A gente termina afastado, confuso, incapaz de chegar ao céu, porque as nossas forças não garantem isso. Por isso, Atos capítulo 2 é o oposto daquilo que aconteceu na Torre de Babel. É como Deus reverteu aquele processo todo. Mas isso também revela que a nossa condição é séria, né? Se Deus não fala, a gente não tem como conhecer as coisas dele. Esse é um ponto aqui. Se Deus não envia o Espírito Santo para a terra, a gente não tem como crer. Se Deus não abrir a nossa boca como testemunha, a gente não tem nada o que falar, a igreja perde a sua voz, a igreja morre. Se Deus não faz as coisas, nós nunca vamos invocar o nome do Senhor, não seremos salvos. Joel anuncia esse dia do Senhor com imagens bem interessantes, né? Sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol convertido em trevas, a lua vira sangue. Não é uma imagem leve. Tudo isso é uma imagem que nos lembra juízo, né? É bem o tom do que ele está falando. E isso é um anúncio de que a nossa história está diante de Deus. Diante de Deus, onde nós não vamos ser salvos pelas nossas experiências, ainda que sejam experiências muito legais. A gente não vai ser salvo por causa do entusiasmo, ou por causa da emoção, ou porque a gente segue uma determinada tradição. Nada disso vai servir. Diante de Deus, só existe salvação aonde o próprio Deus cria a fé e ele nos leva a invocar o seu nome. Só aí que existe salvação. Por isso, essa promessa que foi dada em Joel é retomada pelo apóstolo Pedro depois, e ela é tão decisiva. Qual é essa promessa? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa promessa, e fora dessa promessa, a única coisa que a gente tem é o resultado lá de Babel. Cada um tentando fazer as coisas do seu jeito e só vira confusão. Sem o Espírito Santo, nós não temos como invocar a Deus. Se não existe a palavra de Deus, não existe fé verdadeira. E sem isso, não existe salvação. É tudo uma coisa puxando a outra. Por isso, pela graça de Deus, ele não deixa nós, seres humanos, dispersos, espalhados. O mais importante é que Deus fala. Isso é que é importante. No dia de Pentecostes, Deus falou a língua dos homens. Esse milagre não é o homem tentando subir até Deus, mas é o contrário, é Deus que desce até a humanidade. Nós é que somos encontrados, e não que a gente encontra Deus pelo caminho, mas o céu se fez ouvir na terra porque Deus falou a língua dos homens. Cada um ouviu na sua própria língua. Por isso, quando a gente lê João capítulo 7, que foi a outra leitura, Jesus tinha dito que se alguém tem sede, venha a mim e beba. E João deixa bem claro, Jesus estava dizendo isso a respeito do Espírito Santo, para que crescem naquele que eles haveriam de receber.
O Espírito Santo, ele é enviado da parte de Cristo e ele não vem separado de Jesus, né? Ele não vem como uma alternativa para Jesus. Olha, ou você, tem Jesus, ou você tem que uma experiência com o Espírito Santo e também está certo. Não é um ou outro, né? O Espírito Santo, ele vem justamente para nos entregar Jesus, para proclamar Jesus, para glorificar Jesus e conduzir cada um de nós sedentos para Jesus. Pentecostes não começa com igreja. Isso é que é interessante. Começa com Cristo. É por isso que a gente está fechando um ciclo ali, quando a gente fala da vida de Jesus, a gente termina, nesse final de semana que a gente celebra Pentecostes. Pentecostes começa com Jesus, que morreu pelos pecadores, que venceu a morte, que subiu ao céu, foi exaltado à direita do Pai e que agora ele envia o Espírito Santo. Por isso, o Espírito Santo não chama atenção para si, para fazer um espetáculo. Ele vem do Filho e nos aponta de volta para o Filho. Essa é a obra que ele faz. Ele nos entrega os dons da parte de Deus, sim. Ele abre a boca dos apóstolos para proclamar as maravilhas de Deus por todo o mundo, porque a maior maravilha de Deus ainda é Jesus, que foi entregue, que ressuscitou, que foi exaltado e que continua sendo anunciado para cada um de nós. Deus falou a nossa língua justamente porque ele queria ser ouvido por cada um de nós pecadores. Deus falou a nossa língua porque ele queria que essa promessa chegasse a todas as pessoas que estavam dispersas. Ele queria que homens, mulheres, jovens, velhos, os servos e as servas, gente de perto, gente de longe, todos ouvissem que existe salvação no nome de Jesus. Por isso, quando Pedro se levantou, ele não deu aquela interpretação pessoal do que estava acontecendo. Ele abre a Escritura, ele mostra que aquilo que estava acontecendo é o cumprimento da promessa de Deus. Isso é consolo, consolo de verdade para nós, como igreja. Presença do Espírito Santo, ela não precisa ser vinculada ao barulho, ela não precisa estar vinculado na intensidade de uma emoção. O Espírito Santo, ele está agindo sempre onde a palavra de Deus está presente, aonde Jesus está sendo proclamado, aonde os pecadores continuam sendo chamados a se arrepender, sendo chamados à fé, aonde essa promessa está sendo entregue, aonde o nome do Senhor está sendo invocado, o Espírito Santo está lá. O Espírito Santo, ele não vai deixar a gente solto, cada um na sua experiência. Ele nos centraliza aonde? Na palavra dele. Ele nos tira de dentro do nosso isolamento, de cada um de nós, e ele nos centraliza naquilo que de verdade nos salva. Por isso, nós confessamos que o Espírito Santo nos chama pelo Evangelho, nos ilumina com os seus dons, nos santifica e nos conserva na fé. Essa é a obra do Espírito Santo, iniciada lá em Pentecostes e vai para a vida da igreja. O Espírito Santo, ele continua fazendo todas essas coisas. Ele faz isso para quê? Para a gente ficar fascinado? Não. Ele faz isso para que a gente transforme a nossa fé num relato pessoal? Não. Ele faz isso para que a gente possa confessar Jesus. Ele faz isso para que nós possamos crer na promessa. Ele faz isso para que nós possamos invocar o nome do Senhor, para que nós permaneçamos na palavra o tempo todo. A fé nunca vai nascer do seu próprio esforço, porque a fé que te liga a Deus não tem a ver com o seu esforço. Tudo isso é obra do Espírito Santo de Deus. Ele toma a promessa de Cristo e ele coloca essa promessa dentro do nosso coração de cada um de nós. Ele toma o nome de Cristo
e Ele coloca esse nome nos seus lábios para que você possa invocá-lo a todo momento. Isso é a obra do Espírito Santo. Pentecostes ficou preso no passado? De forma nenhuma. O Espírito Santo continua fazendo hoje aquilo que ele fez lá em Jerusalém. Ele continua reunindo as pessoas, continua fazendo com que a Escritura seja um livro aberto para cada um de nós, continua fazendo a igreja falar das grandezas de Deus, ele continua chamando pessoas à fé e continua levando todos nós pecadores a invocar o nome do Senhor para sermos salvos. E isso tem um tom especialmente concreto hoje. Eu quero falar isso porque de tempos em tempos a gente tem uma alegria de receber uma pessoa na congregação. E isso é interessante. Essas pessoas, quando a gente apresenta diante da igreja, dá para fazer isso como um troféu, né? Olha, eu escolhi, eu fiz isso. Dá para fazer isso virar um troféu. Mas esse não é o foco. As pessoas, quando vêm à igreja, se juntam à igreja, fazem uma profissão de fé, essas pessoas vêm por sinal vivo de que o Espírito Santo continua trabalhando e juntando pessoas. Isso é o cuidado do Espírito Santo, que continua chamando pessoas pelo Evangelho, continua direcionando a vida de cada um pela palavra, continua nos trazendo a confessar publicamente diante das pessoas que nós temos essa fé que Ele deu. O Espírito Santo, ele continua reunindo na comunhão da igreja todos nós para recebermos esses dons que vêm de Cristo. Por isso, também fazer uma profissão de fé não é um espetáculo, né? Nada que nós fazemos aqui é um espetáculo, não é uma exibição, mas é poder confessar, é poder abrir a sua boca e dizer que o Espírito Santo te levou a crer na palavra, que o coração foi movido pelo Espírito Santo e que essa fé está presente. É poder dizer junto com seus irmãos assim, Jesus Cristo é o Senhor, nele tem perdão, nele tem salvação, isso é obra do Espírito Santo. Isso é fazer uma profissão de fé. Toda congregação é lembrada aqui, né? Cada um na sua própria vocação. O Espírito Santo, ele não nos reúne para ser só um espectador. Ele nos reúne para sermos igreja, né? Quer dizer, para receber, para confessar, para servir a Cristo. Ele nos chama a desejar a palavra dele com ardor no coração, a participar dos seus sacramentos com frequência, com alegria. É ele que nos move a sustentar toda a missão da igreja. É Ele que nos conduz a participar da vida em comunidade, com fidelidade. Isso que Deus faz em Pentecostes. Ele fala a língua dos homens, Ele faz o evangelho ser ouvido, Ele abre a boca da igreja e por essa mesma palavra, por esse mesmo Espírito, Ele continua chamando cada um de nós. E nós estamos aqui por causa dessa obra. Por isso, aonde que está a nossa confiança, afinal de contas? A nossa confiança está na promessa. O Espírito Santo que foi prometido, ele veio. A Escritura, que poderia ser impossível para nós, hoje, ela é aberta ao nosso entendimento. Cristo continua sendo proclamado no nosso meio. A igreja continua confessando esse Cristo. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a promessa. Amém? Então nós nos colocamos de pé nesse momento. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Nós dedicamos toda a nossa vida a Deus nessas palavras. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Podem ficar à vontade, podem sentar.
quanto que a gente entrega para Deus? Tudo, né? Para Deus nós entregamos tudo. Não é uma parte de mim, mas é tudo que eu sou. Não é uma parte dos meus dons, mas todos os meus dons. Não é uma parte dos meus pensamentos, mas todo o meu pensamento, né? Para Cristo a entrega é sempre total. Mas nesse momento, quando nós falamos de ofertas, nós lembramos que tudo isso é da mão dele, da provisão dele, e uma parte desse valor nós dedicamos para que esse local continue funcionando, continue aberto como um ponto de missão. Por isso, ao participar aqui, também é ação do Espírito Santo que essa palavra possa continuar sendo anunciada. Tendo esse pensamento de gratidão a Deus, nós podemos ofertar, né? Não a obrigação, mas a gratidão. Por isso, nós vamos cantar tudo que eu tenho, Senhor, tudo que sou, Senhor, e todo o universo é teu. Mas a gente consagra dos nossos dons, dos nossos bens, aquilo que nos faz bons administradores. Aqueles que vierem então preparados para isso, pode deixar sua oferta aqui no prato sobre o altar. Enquanto isso, a gente canta. Tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Do tempo que tiver, ao Senhor vou consagrar. Este tempo Ele me deu para amar, servir e louvar. Depois, tá? Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Todo o universo é teu, Senhor. Os meus administrador dos bens que eu recebi, Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo do universo é teu, Senhor. Amém. Nesse momento nós vamos fazer uma oração. Opa, foi? Passou. Às vezes o computador trava, de repente ele vai tudo de uma vez. Não. Aí eu credo. Passa lá, por favor, para a oração da igreja. Hã? Nós vamos fazer a oração da igreja e, com base nisso, é um momento... O computador trava, acontece. Aí a gente passa sem ver. Nós vamos fazer oração por aqueles pedidos que nós trazemos dentro do coração. Alguns a gente gosta de compartilhar, tornar públicos. Outros a gente gosta de manter lá para dentro do coração e está tudo certo também. Pedidos compartilháveis, pedidos e agradecimentos. Pérola.
Sim. Podemos dizer assim, reta final chegando, né? Pelo menos dessa primeira etapa, assim, né? Reta final, e graças a Deus por isso. Um ano de correrias e tratamentos, é muita coisa, né? E a gente fica realmente alegre, né? Por ver que Deus continua cuidando, restabelecendo a saúde dela. Oramos pela Pérola, tanto em agradecimento quanto em pedido. Agradecimentos, pedidos a mais que queiram ser compartilhados? Não? Desculpa, não ouvi. Ah, sim. Graças a Deus também, no último culto que estava aqui, eu fui fazer a visita lá. Seu Newton está progredindo muito rápido, apesar de que ele também deu um susto sério de saúde, né, com AVC, mas ele está progredindo muito rápido, graças a Deus. A família está lá agora, né, junto, está cuidando, eles não puderam vir, mas está sendo cuidado, graças a Deus, por família e por Jesus, e está recuperando, né? E a gente vê essa melhora. Bênção de Deus também, pedido e agradecimento ao mesmo tempo, né? É um processo também que está em andamento. É isso. Mais algum pedido específico ou agradecimento? Pessoal do fundo? Não? Pessoal da frente, pessoal do meio, pessoal da lateral? Não? Nós oramos então ao Senhor, assim como estamos mesmos, nós oramos por toda a igreja de Deus em Cristo Jesus, por todas as pessoas segundo as suas necessidades. Bom Jesus, o Senhor nos convida a vir às águas. O Senhor concede com o teu dom do santo batismo que isso produza fruto naquilo que nós dizemos, naquilo que pensamos e naquilo que fazemos. Por isso pedimos, Senhor, na tua misericórdia, Deus Todo-Poderoso, o Senhor entregou a tua palavra por meio de Moisés e dos profetas e cumpriu a tua palavra em Cristo. Ele foi morto pelos nossos pecados, ressuscitado para a nossa justificação. Dá-nos então pastores que preguem fielmente essa verdade e obreiros da igreja que sejam dedicados nesse serviço. Senhor, em tua misericórdia. Senhor Deus, o Senhor derramou dons sobre nós e o Espírito Santo para que nós creamos na tua palavra, na tua verdade e que nela criemos também filhos e filhas. Por isso pedimos que abençoe a todos os pais para que fielmente ensinem os seus filhos na palavra. Senhor, em tua misericórdia. Senhor Todo-Poderoso, se aproxime daqueles que enfrentam aflição, enfermidade, cirurgia, dor. Especialmente nós nos lembramos do Newton e da Pérola, que o Senhor guarde e proteja cada um deles nesse processo de restabelecer a saúde. Não permita que tenham medo e cura-os, segundo a abundância do teu amor que é constante. Senhor, em tua misericórdia. Pai Celestial, derrama o teu Espírito Santo sobre todos aqueles que hoje recebem a Santa Ceia no teu altar. Enquanto o teu Filho nos alimenta com teu corpo e sangue, concede que nós recebamos esses dons com arrependimento sincero, com uma fé firme, que sejamos levantados da morte para a vida, por meio do seu perdão. Senhor, na tua misericórdia, Consolador e defensor, a tua luz nunca se apaga. Nós te bendizemos, pois grande e magnífico dia o Senhor ressuscitará todos os mortos e dará vida eterna aos que creem em Jesus. Recordamos com gratidão aqueles que vieram antes de nós e agora descansam. Consola, Senhor, os que choram, conduze-nos juntamente com eles à luz que nunca conhece as trevas. Senhor, em tua misericórdia. Pai Todo-Poderoso, com teu Filho Jesus Cristo, envia o teu Espírito Santo aos nossos corações por meio da tua palavra, para nos reger, para nos governar segundo a tua vontade. Consola-nos, Senhor, em toda tentação, em toda adversidade. Nos defende contra todo erro, para que possamos permanecer firmes na fé, para que possamos crescer no amor e nas boas obras, confiando firmemente na tua graça e que possamos alcançar a salvação eterna. Pelo mesmo Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, hoje e sempre. Amém.
Ah, agora sim? Temos um momento de alegria, então? É isso? Temos um momento de alegria que é um momento de uma profissão de fé. Como eu disse, é um espetáculo? Não. Mas é aquela oportunidade de poder confessar aquilo que o Espírito Santo já fez e já trabalhou dentro de nós, né? E poder confessar essa unidade de fé. Então, cadê? Aqui. Carol, posso te chamar aqui na frente? Vem aqui, por favor, então. Um momento muito especial, um momento alegre esse. A Carol, que está aqui presente, ela conheceu as principais doutrinas, tá, da igreja, ela reconheceu como verdadeiro o ensino da palavra de Deus ali contido, e por isso ela tem uma convicção para estar aqui, para professar publicamente essa fé e poder ser recebida, né, como parte dessa congregação também. Por isso, minha irmã, essa eu digo para você. Nós estamos felizes porque você vem aqui para congregar também com a nossa comunhão. Nosso Senhor Jesus diz: se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também no dia do juízo afirmarei diante do meu Pai que está no céu que ela pertence a mim. Sendo assim, eu peço que responda a pergunta que eu vou te fazer em nome do Senhor. Você aceita e confessa os ensinos da palavra de Deus, como nós ensinamos aqui na Igreja Evangélica Luterana, como sendo verdadeiros e corretos? Se você concorda, diga sim. Sim. Você quer... Achei. Você quer permanecer firme na sua confissão de fé, ter uma vida orientada pela palavra de Deus, fazer uso dos meios da graça, dedicar sua vida a Jesus? Se assim também é verdade, confirma dizendo sim. Diante dessa confissão que você acabou de fazer, eu recebo você como membro da igreja e dessa congregação em específico. Eu vou te exortar a permanecer sempre firme em tudo o que você aprendeu, a dar bom testemunho da verdade para os que não creem. Eu te convido a participar conosco na Santa Ceia também, e também em todas as bênçãos daquilo que faz parte da vida da igreja. E assim eu te recebo como membro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do Senhor, que te levou a confessar a verdade do Evangelho, ela esteja com você, te conceda força para sempre, para aceitar a verdade em amor, para cumprir de coração a vontade de Deus. Que Deus e a sua graça te preserve, te fortaleça na fé e que você possa aguardar esse prêmio da vida eterna. Amém? Então, que a paz esteja com você e assim eu estendo a você a mão da comunhão como membro dessa igreja. Amém? Amém. Com isso, agora eu vou falar com o resto do pessoal da igreja aqui. Eu vou demonstrar vocês, então, como membros da congregação, que reconheçam a Carol como irmão da família de Deus, que orem para que as bênçãos de Deus estejam sobre ela e a fim de que nós possamos caminhar juntos no Senhor com alegria. Por isso, Carol, Jesus está contigo e essa congregação também. Amém? É isso neste momento agora, e aí eu quero dizer assim, você está convidada também a participar da Santa Ceia, tá bom? E aí eu gostaria que você fosse hoje a primeira pessoa também a receber a Santa Ceia, tá bom? Com isso nós vamos dar início à liturgia da Santa Ceia. Convido todos a nos colocarmos de pé. O Senhor seja convosco. E com o teu espírito. Levantai os vossos corações. Levantemos ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim
É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever que em todos os tempos, em todos os lugares, te demos graças, Senhor, Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Portanto, com os anjos, os arcanjos e toda a companhia celeste, nós louvamos, magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, e nós dizemos, passa por favor, nós cantamos... Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus clemente, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 clamam os remidos, elevando salmos diante do Senhor. Honra, glória e bênção. Santo, 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 Deus que é majestoso, reinas com poder sobre terra, céus e mar. Desde todo sempre foste, ó Deus glorioso, tua grandeza nunca irá findar. Santo, 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 vivo, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. E oramos como nosso Senhor nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória minha. Semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. Por isso, que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Nós cantamos... Cordeiro divino, morto pelo pecador, sê compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, sê compassivo.
Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. Amém. Podem ficar à vontade? Podem sentar. Pega o álcool ali para mim, por favor. Obrigado. A ceia do Senhor é um momento especial. Não porque ele é mais importante do que a palavra, mas porque do mesmo jeito como existe a promessa de que o Espírito Santo vem pela palavra, também existe a promessa de Jesus Cristo nas suas palavras. Isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, de que ele está verdadeiramente conosco. O Espírito Santo, ele não vem porque Jesus nos abandonou. Nós temos a presença de Jesus, temos a presença do Espírito Santo, Deus Pai também está conosco. Toda a Trindade está envolvida na nossa salvação. Mas nesse momento, nós olhamos para Jesus, que deu essas palavras e deu essa bênção para nós, de podermos participar do seu corpo e do seu sangue. Ela estudou as doutrinas, né? E ela falou assim: concordo, né? O que eu vi ali, o básico, o essencial, a gente está junto, né? E por causa disso também, nós podemos tranquilamente participar juntos, sabendo que o mesmo Espírito que está em mim é o Espírito que está em você e em cada um de nós. Por isso, como uma família cristã, a gente pode participar. Isso é graça de Deus, isso é bênção de Deus. Por isso, aquele chamado, primeiro, que a gente aprenda as doutrinas, saber quais são, para depois, estando na unidade da fé, esse vínculo que o Espírito Santo cria em nós podemos participar dessa mesa que Jesus chama. Por isso, sejam bem-vindos à mesa do Senhor. Vou começar por você hoje. Quero que seja bem-vindo à presença de Deus. Amém. Come, Senhor de Deus. Come, Senhor de Deus. Come, Senhor de Deus. Come, Senhor de Deus. Come, esse é o corpo de Cristo. Come, esse é o corpo de Cristo. Come, esse é o corpo de Cristo. Esse comer e esse beber fortaleça cada um de vocês na fé verdadeira para a vida eterna. Vão em paz, porque Jesus está com todos vocês. Amém.
Que coisa especial é poder participar nas promessas de Jesus. Por isso nós nos colocamos de pé, nós rendemos graças a Deus recitando essas palavras do Cântico de Simeão. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as gentes, para a glória do teu povo Israel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, damos graças ao Senhor, nós oramos. Onipotente Deus, nós te rendemos graças, porque o Senhor nos deu conforto por esse dom da salvação. Suplicamos que o Senhor conceda, pela tua graça, que esta ceia nos fortaleça fé em ti, que nos dê muito amor para com o nosso próximo, por Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Senhor. Amém. O Senhor seja convosco. Bendigamos ao Senhor. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem ficar à vontade? Podem sentar? Eu quero só deixar todo mundo a par das programações aqui. A Kelly já teve um desespero ali. Vamos lá. Dia 30 é sábado que vem. Sábado que vem nós temos comemoração dos 101 anos da Juventude Evangélica Luterana do Brasil. O culto, né, que comemora o departamento dos jovens da nossa igreja. Vai ser todo mundo junto na congregação lá da Tijuca, tá? Céu Paz lá na Tijuca, a partir das 17 horas. Gente, eu sei que é meio longe para vocês, né? Meio fora de mão, mas se vocês puderem ir, fica realmente um estímulo, tá? Para poder participar, tá junto lá. As outras congregações, né, estarão juntas ali também, né? E nós vamos poder celebrar juntos esse culto, ter um momento de confraternização ali ao final, tá bom? Mês de junho, que já vem chegando então. Dia 4 de junho, nós temos encontro de famílias pastorais, não afeta, né, a congregação, mas se precisar entrar em contato com o pastor vai estar em off nesse dia então. Sábado, dia 6, aí nós temos o prazo das candidatas, essa mais para as mulheres, né, do cargo da diretoria distrital. Dia 10, quarta-feira, terceira reunião de pastores do DRJ, também é um dia que, pelo menos durante o período da manhã, eu estarei em off, não poderei estar fazendo atendimento. Sábado, dia 13, é reunião das lideranças das servas, né, das mulheres. Domingo, dia 21, congregação de Itaguaí está celebrando 58 anos de vida. E no dia 28 é o aniversário de fundação da nossa igreja, 122 anos de história, né, a IELB como um todo. Por isso, nós temos muitas coisas a agradecer, né? Essa é a nossa programação. Kelly, algum aviso? Não, né? Não tem mesmo. O que eu queria definir com vocês é questão de datas de culto, né? O próximo fica aquele convite, né? O culto do dia 30 é uma programação para todas as congregações. Então, nosso próximo culto é dia 30, porém, lá na Tijuca, né? A zona sul da zona norte do Rio de Janeiro vai ser lá, né? Depois disso, no mês de junho, eu quero marcar com vocês já o primeiro culto, pelo menos, do mês, né? A melhor data ali. Está com o calendário aberto aí? Qual que são os dias?
6, 13, 20 e 27. Dia 6 eu acho que é a melhor data, né? Porque depois o dia 13 vai ter a HAL, e quando tem HAL a gente já está com o dia todo ocupado, né? Então não tem como fazer culto no dia 13. Fazemos o dia 6 e depois dia 20. Não tem, é isso. Dia 6 e dia 20, é isso? Podemos deixar marcado assim. Então nós podemos confirmar, tá? No mês de junho, dia 6, então, nós temos o nosso culto no sábado, dia 6. Depois, no dia 13, como as mulheres estarão em reunião, né? Essa programação ocupa também a gente ao longo do dia todo, então ali não tem culto nesse dia mesmo. Dia 20 nós fazemos culto, então, e ali depois a gente conversa sobre o outro culto, né? O terceiro culto do mês, sem a presença do pastor. Mas aí a gente conversa no grupo, ok? Pode ser? Kaique, você é o mais alto de nós todos. Posso pedir para você anotar lá fora a data, por favor? Obrigado. Que senão tem que subir na cadeirinha, né, gente? Aí ali ele já facilita ali. Depois é. Então tá joia. Fica marcado então para o dia 6, o nosso culto. Não temos mais avisos, é isso. Cantamos? Deixa o pessoal registrar na agenda, né? Cantamos, vem Espírito Divino. Vem Espírito Divino, nobre ensinador, vem, revela em teu ensino, nosso Redentor, grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem, dissipa em nós a treva que o pecado traz e da perdição nos leva à mansão de paz. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem, reveste os teus amados de justiça e luz, reconduze os transviados a manso Jesus. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador.